Um Dedo de Prosa, o seu canal no YouTube, traz a cada semana uma nova história, emoção à flor da pele, para rir e para se emocionar, entender melhor a vida e o seu próximo. Já somos mais de 1000 inscritos. Agradeço sua participação, você é nosso maior legado. Continue compartilhando nosso conteúdo, deixe seu like e se inscreva se ainda não for inscrito. Dito isso, vamos para mais um Dedo de Prosa. Meu nome é Marcos Bueno, conhecido como Marcão da Gente. E é uma satisfação estar aqui com vocês. Vamos contar um pouquinho da minha história, fazer aquele bate-papo aí com o Noel. Vamos que vamos! Onde você nasceu? Eu nasci em Mauá, terra boa, Mauá, viu? Nasci Da região, então? Na região, eu sou aqui na região, né? Nasci em Mauá, precisamente ali no Jardim Anchieta. Jardim Anchieta, ali próximo Vila Cisa. Você sabe que dos rio-grandenses, de 100, 99 nasceu lá, né? E aquele que sobrou nasceu no caminho. Nasceu em Mauá. Bacana, Marcão. E como é que vem essa veia de... Você nasceu em Mauá, a formação foi em Mauá também? Então, eu nasci em Mauá, né? Fiquei lá até minha adolescência, minha juventude em Mauá. Depois eu fui fazer umas aventuras aí pelos interiores, né? Aí eu passei por Campinas, Olambra, cidade de Tambaú, interior de São Paulo, Santa Cruz das Palmeiras. Junto com a família, pai, Junto mãe? com a família. Não, um pouco sozinho, um pouco com a família. Eu tinha um CD de música, né? Tinha acabado de gravar o CD, então saía nas cidades vendendo o meu próprio CD. Ah, você é um artista mambembe. Vamos dizer que a gente é um músico, né? A gente tentou, né? E aí eu passei por várias cidades cantando, tocando. Olha que legal. Enfim, aí também fui para outros estados, passei em outros estados, de Minas Gerais, Pampulha, passei também Poços de Calda. Enfim, aí depois de toda essa viagem, né? Toda essa aventura, aí eu vim para Rio Grande da Serra. E vou dizer uma coisa, eu vim aqui para Rio Grande da Serra e não quero sair daqui não, viu? Eu gosto daqui. Interessante. Gosto da cidade. Claro, a cidade precisa de melhorias, a gente vê, precisa de muita coisa, há muita coisa a melhorar na cidade, né? Eu vejo isso, mas eu gosto da cidade. A cidade tem aí um verde diferenciado, tem um ambiente diferenciado, né? Sim. Gosto da cidade de Rio Grande. Daqui eu não saio não, viu? Tá bom, mas antes de chegar aqui, com que idade você começou essa vida de itinerante aí, de mambembe? De tocar? Tocava o quê? Jogou na mão, eu tocava. Era violão, cavaquinho, baixo. Mas eu toquei na banda marcial municipal de Mauá. Ali foi a minha formação praticamente. Sim. Eu tocava trompete lá, fazia o primeiro trompete na banda marcial de Mauá, né? Toquei por muito tempo lá. E aí daí em diante eu falei, bom, agora eu vou ser músico. Resolvi seguir a carreira. Mas eu sempre intercalava, né? Eu fazia a parte musical e também... sempre gostei muito do esporte, né? E comecei também na corrida muito cedo, com 15 anos de idade. Já comecei a participar de provas oficiais. Então você é multifacetado. Artista, esportista, é atleta. A gente vai se virando. Com 15 anos você já estava nessa vida de... Já estava. São épocas diferentes, né? Hoje você vê a molecada hoje com 15 anos, né? Não tem mais aquele incentivo que a gente tinha, né? A gente queria ser tudo ao mesmo tempo e correr atrás de tudo, né? Sim. Hoje as coisas já mudaram um pouco. Para ser músico, você pegou inspiração de quê? Então, músico, na verdade, a minha inspiração veio do maestro Binder. Maestro, se você se chegar em você esse vídeo, um abraço para você, o Maestro Binder e o Bartolomeu, o maestro da banda marcial municipal de Mauá. Eu comecei ali, fazendo ali o primeiro melofone, tocando, o melofone a gente fazia aquelas pautas, né? Depois passei pro primeiro trompete, né? Sim. Foi ali que eu aprendi lá as primeiras notas musicais. Qual a idade mesmo? Eu tinha nessa época acho que eu tinha uns 16 anos. Não era muito novinho. Nossa. Aí com 18 anos eu... aí gravei meu primeiro CD e fui pro mundo, né? Fui pra vida aí, trabalhar com comunicação. E até hoje estou com comunicação, claro, setores diferentes, né? Mas continuo com comunicação. Ok, passar uma mensagem, né? É muito bom.
de passar uma mensagem pro povo. Agora, hoje nós estamos na cidade, né? Aqui, canal no YouTube, fazendo aí a cobertura esportiva na cidade. Sim. E isso aí não é só uma questão para mim de dinheiro, também é uma questão de prazer fazer isso. Eu acho que é tão legal quando a gente faz uma coisa porque a gente tem prazer. Além do mais, se a gente pudesse ser remunerado naquilo que a gente tem prazer, é excelente. Bacana. E voltando lá no CD, o primeiro CD, já é uma coisa, né? Mas porque muitos artistas mas muitos artistas passam a vida toda para fazer o primeiro CD ou o primeiro trabalho, etc e tal. Lá era trabalhos seus, composições suas, como é que era? Então, era um trabalho meu, né? Tudo organizado por mim, né? Tinha composição minhas e de amigos também, né? Entendi. Mas tudo meu mesmo e eu não tinha uma gravadora. Eu paguei para gravar e fui lá na gravadora, peguei os CDs lá em Campinas. Peguei todos os CDs, né? Acho que na época deu... eu não lembro a quantia exata, mas foi bastante DVD que eu mandei fazer. E eu saí vendendo de porta em porta. E como é que era? Que ritmo era? Como é que era essa... Então, eu diferenciava, né? Tipo, tinha um pouquinho ligado a gospel, ligado a MPB, mas mais mesmo segmento gospel. Eu saía em porta vendendo, né? Batia Olha, que interessante. Batia na porta do pessoal, falava, pessoal, me ajuda, que eu sou cantor tal, me ajuda aqui no meu DVD, no meu CD. Então a sua formação ali musical era gospel? O CD foi nesse segmento. Nesse segmento aí de gospel. Isso. Bacana. E lá nos interiores é em alta, né? Isso, né? Todo o pessoal gosta muito. Então... E essa é uma evidência da igreja evangélica, né? Sim, claro. Porque ela abre espaço para esses artistas dentro dela, dentro do seio dela, né? Com certeza. E foi ali que você foi crescendo e conheceu todo esse... Exatamente, todo esse meio. Todo esse roteiro aí. Para mim foi muito gratificante, né? Aí a gente não demos continuidade porque é muito difícil, gente. Não é fácil. Até porque se fosse fácil todo mundo faria, né? Então é difícil mesmo. É porque tem uma série de fatores aí. Tem, né? Claro. Uma série de fatores. E nos dias atuais não basta ser bom. Tem que ser bom e mais um pouco. Hoje eu falo que hoje nós temos as bolhas. Não é? Exatamente. Então hoje o gênero evangélico você vai ver lá que nos gospel tem sim aqueles que fazem bastante sucesso, aqueles que têm uma relevância, etc e tal. Mas são bolhas. Exatamente. Você aí, alguns estouram essa bolha e pulam para uma outra bolha maior, tipo o sertanejo, etc e tal. Mas existe sempre as bolhas, né? Não, com certeza. E que a gente não tava, naquela época a gente não tinha essa visão de mundo, né? Exatamente. Não tinha essa coisa de coligar uma coisa com a outra, ou de estar, né? Mas os evangélicos são pioneiros nisso, né? Com certeza, são sim. São pioneiros e tem meu respeito, minha gratidão, né? Sim. É claro que a gente não concorda com tudo, mas ninguém concorda com tudo, né? Sempre tem que ter uma coisinha ou outra. Mas tem meu respeito, todos eles, né? Sim. Hoje eu continuo, na comunicação a mesma coisa, só que sim, diferente, né? Não é... Aí você fazia o canto, você fazia o instrumental, mas você também fazia o atleta. Sim, eu era sempre... Como é que começou essa vida de atleta aí? Como é que liga uma coisa na outra? Então, Noel, foi engraçado, né? Eu não me lembro o ano exatamente. Quem se lembra, depois põe aí nos comentários, pessoal. Corrida de São Silvestre. Eu estava assistindo em casa, eu era muito criança. E eu vi um rapaz mexicano, Vera, eu acho que era Orlando Vera o nome dele. Sim, Orlando Vera, várias vezes campeão, E ele era pequenininho, magrinho, e tinha aqueles caras maiores, e ele dava aqueles passinho rápido. Eu falei, rapaz, eu quero ser igual esse homem. Eu quero ser igual a ele. Aí depois, né, comecei a treinar já daí em diante já comecei a treinar. Entrei para um clube, né, procurei um professor de educação física, comecei a treinar, que eu queria concorrer a São Silvestre, participar. E aí o professor me explicou que não era bem assim, que tinha que treinar, tal, que tinha que conseguir ponto para conseguir sair no pelotão de elite. E daí em diante eu comecei a acompanhar. E aí, nos anos 2003, se eu não me engano... Pessoal, se não for, me corrija aí. Mas em torno disso, nos anos 2003 a 2005... veio o campeão Marilson. Eu virei fã desse homem. Sim. Aí eu fui numa corrida, fui participar de uma corrida
General Motors. Cheguei lá, não conheci o Marilson. A hora que eu cheguei lá, eu achei que ia ganhar a corrida, porque eu tava muito bem. Que bom, né? Quando eu cheguei lá, eu vi os amigos falando assim, o homem tá aí, hein? O homem tá aí. Aí eu perguntei, que homem que tá aí? Eles falaram, o Marilson. Eu falei, quem é esse cara? Eu não conhecia ele ainda, né? Quem que é esse cara? Tá bom. Aí na hora que foi dada a largada, eu saí do lado dele. Olha. Quando eu saí do lado dele na largada, que eu achei que não dá pra você sair do lado dos caras desses, né? Eu saí do lado dele achando que ia chegar. Sim. Só que eu não sabia quem que ele era. Eu sei que eu aguentei 2 km, aguentei bem. Depois ele sumiu, eu só fui ver ele na chegada. Aí eu fui cumprimentar ele. Aí que eu fui entender quem que ele era. Quando eu fui cumprimentar ele, nossa, o homem foi uma gentileza comigo. Bacana. Nossa, me tratou bem. Falou pra mim, não, você é bom. Você deu aquele incentivo. Daí em diante, eu peguei gosto pela coisa e pelo atletismo. Não parei mais, né? Sim. Então eu me inspirei no Marilson e no Pontegar. Pontegar, ele foi 5 vezes campeão da São Silvestre. Pontegar é um fenômeno, né? É um fenômeno. Sim. E até hoje eu pratico, né? Treino até hoje. Só que hoje eu não disputo muito prova. Eu gosto só de correr da minha cidade e pronto. O cantor parou um pouquinho lá atrás. Aí parou. E o atleta? O atleta continua. Até continua. Hoje, até hoje. Disputa ainda algumas corridas. Disputa. Eu mais prova que perto. Eu não vou para as competições longe porque eu não tenho mais aquela vaidade de eu quero ganhar, eu quero chegar na frente. Eu não tenho aquela vaidade mais. Eu gosto de aplaudir quem chega. E ao mesmo tempo, se eu chegar, eu fico feliz. E se eu não chegar, eu fico feliz também de ter completado a prova. Estou feliz, então hoje eu vou mais por essa questão. Aplaudir os amigos que estão começando e incentivar a garotada que quer ingressar no esporte, né? E foi andando por aí, por essas correrias, que você pensou em fazer um canal que falasse sobre isso? Na minha pré-pesquisa para conversar com você, eu fui lá ver e vi que o canal começou pela corrida. Então, o que aconteceu? O canal foi assim, o pessoal mais novo começava a perguntar, Marcão, mas eu treino, nunca baixa meu tempo. Aí o pessoal falava pra mim assim, engraçado, alguns amigos falavam, eu comecei a correr, eu pesava 58 quilos, Marcão. E aí, antes de correr eu pesava 58 quilos. Agora eu comecei a correr, estou pesando 60, o que está acontecendo? Aí eu explicava, não é assim, retenção de líquido é uma coisa. Eu tinha que explicar para as pessoas como é que funciona. Ganho de massa muscular. Exatamente. Aí o que eu pensei? Sabe uma coisa? Eu vou abrir um canal. Sim. E eu, como era muito conhecido no meio, não sou ainda, sou muito conhecido, conheço muito atleta, muita gente. Falei, eu vou abrir um canal e vou entrevistar os atletas, entrevistar os técnicos, as equipes, Entendi. né? Então vou abrir um canal para isso. Mas o meu canal era para abrir sem nenhuma pretensão de nada. Era só mesmo um hobby. Aí eu abri o canal, mas rapidinho ele cresceu. Mas isso que é bacana das novas tecnologias, né? É que te permite fazer experiências, né? Claro. Te permite ir para novos patamares, outras coisas que ninguém nunca pensou antes. Esse é um admirável mundo novo, né? É lindo isso. Entendeu? Eu acho que é bacana isso. Esse sentido de você achar que já passou o seu tempo, que hoje você não é o competidor, né? Porque eu sei que o corredor ele tem que mirar alto, né? Tem que mirar, exatamente. Ele tem que mirar alto, porque se ele mirar baixo ali, ele não consegue nada. E também porque os grandes eventos, me parece que o grande boom do atletismo já passou, né? Porque nesses anos agora, principalmente pós-pandemia, a gente viu que as corridas diminuíram bastante. Aqui no ABC chegou a ter 8 corridas, me parece, né? Cada cidade tinha uma, São Bernardo tinha 2 até. E aí hoje diminuiu demais, né? Como é que você olha esse cenário do atletismo, os novos talentos, você vê... Como é que tá? Você segue isso? Faz esse... Sigo sim. Acompanho todos acompanho tudo. Então, eu acho que o atletismo, ele é assim... Como que eu vou explicar isso? Eu acho que o atletismo tem muita gente que está chegando por curiosidade. Pessoas que vêm, que falam, eu vou porque é fácil, logo eu vou querendo alcançar um objetivo, achando que é simples, é fácil. E não é bem assim. É um esporte difícil,
E no início não é um esporte prazeroso, no início não é, depois você começa a ter prazer naquele esporte, né? Sim. Não é um esporte tão prazeroso igual o futebol, né? Futebol todo mundo assiste, aquela emoção, gol, meu time e tal, aquela camisa. O pessoal tem, essa é cultural, né? O pessoal gosta mais do futebol. O atletismo já é diferente, né? O futebol, às vezes, o time que foi campeão em 96, depois é campeão em 2000, é bicampeão. Não, no atletismo você tem que ser 2 vezes seguidas, senão... Você acha? Tem essas coisinhas, sabe? Mas o atletismo tem crescido. Porque é esporte de base, né? Para você quebrar essa estigma, o esporte de base é exatamente para isso, para você quebrar esse estigma. Para aí você criar um comportamento que o pessoal chama de comportamento vencedor, tal, essa coisa toda. Mas você não acha que lá a gente tem pouco apoio hoje, né? Antes teve mais apoio. Você tinha muito mais... A gente está falando aqui do atletismo, corrida de rua. Exatamente. Que era uma coisa que até nas academias, no pool das academias, quando tinha uma academia em cada canto aqui, nós chegamos até as academias de rua, né? As pessoas queriam correr. E aí tinha essa pretensão, porque a própria Globo, as emissoras davam um valor danado para isso, né? E aí você não acha que falta um pouquinho disso aí, que parece que sumiu um pouco? Então, eu vou dar minha opinião aqui. O pessoal do atletismo, não fique bravo comigo, pessoal. Eu acho que todas as grandes emissoras, todos os grandes empresários, eles querem investir. Quem não quer ver a sua marca sendo divulgada? Todo mundo quer. O problema, gente, é que o Brasil não faz campeão. O último campeão nosso foi o Marilson. Mas teve a última São Silvestre que teve um terceiro. Terceiro é terceiro. O Brasil tem essa cultura, né? O cara chegou bem, mas o Brasil ele quer ver o primeiro. Então o Brasil gosta de ser o destaque. Né? Você vê o pessoal do Quênia, eles chegam aqui, levam tudo, ganham e vai embora e pronto. Eles têm patrocínio, tem todo atendimento, tem gente saindo daqui e não treinar no Quênia. O pessoal sabe, o pessoal do atletismo sabe que o Danielzinho foi treinar no Quênia. Sim. Ele voltou, foi o segundo colocado na São Silvestre, mas foi o segundo ainda. Então eu acho que falta também a gente apresentar um campeão, que aí apresenta um campeão, aí pronto, aí as empresas começam a chegar. Por exemplo, você que é empresário, você colocaria sua marca numa camisa ou num patrocínio que não vai te gerar retorno? Nossa, aí você entra num patamar bem radical, porque eu acho também que essa questão do patrocínio, seja ele para o esporte ou seja ele para a música, nós não estouramos essa bolha ainda. É uma bolha que nós não estouramos. Nós tínhamos uma emissora que era uma das maiores do país, a 4ª ou 5ª, que era a Bandeirantes, que investiu. Tinha um programa chamado Show do Esporte, você lembra? Lembro. Um falecido... eu esqueci o nome aqui. E aí, Luciano do Vale. Lembrei, tá? Tô velho, mas ainda consegui chegar lá. Então, o Luciano trouxe isso, uma programação de domingo, que antes era só Silvio Santos, aí passou a ser um esporte. E aí a gente teve quase uma década disso, da Bandeirantes assumindo isso aí e trazendo esportes como, por exemplo, a própria São Silvestre, corrida de rua, que era, vamos falar assim, era um patinho feio, né? Era um patinho feio, que as pessoas não iam lá assistir porque ia assistir. Né? Porque falava muito e tal, mas o Luciano do Vale começou a forçar isso, acabou ocupando espaço na maior emissora do país, que era a Globo. A São Silvestre foi para lá. E aí, toda essa celeuma da São Silvestre. Mas a São Silvestre, ela trouxe muitas outras corridas na esteira, né? Sim. Prova São Paulo, aqui no ABC várias. Gonzaguinha, né? Sim, nós tivemos muita coisa assim. Mas aí a própria emissora parou. E não é por conta de falta de patrocínio, que a Bandeirantes tinha muito patrocínio, né? Então. Aí o que eu acho assim, que falta na base. Por exemplo, você vai nas pequenas cidades aqui, a gente já não tem mais uma corrida que tinha. A do Paulinho. Acho que tem. Paulinho agora, do Corcel. Não, parou. Parou. Vai parar. Até agora teve outra da Pegada do Rio. Pegada do Rio corri lá. Então, eu acho que falta isso. É esses grupos trazerem para você poder ter o amador e o amador começar a ter essa postura de não, eu vou ser campeão, eu quero, né? Porque o atletismo ele tem umas coisas interessantíssimas, né? Como o coelho.
É verdade. Né? É o coelho que busca puxa a prova, né? Fala um pouquinho disso aí, você já enfrentou isso aí? Já foi coelho na vida ou não? Então, normalmente as provas que a gente corre, se você chega bem, por exemplo, vai ter no dia 2 corridas, 10 km, vai 5 km. Aí você correu nos 5 km, você chegou entre os 5 primeiros, aí você automaticamente é convidado para correr como coelho. Aí ele fala, ó, você vai correr como coelho, você ganha um troféu se você puxar a prova 1 km. Então você sabe que em 1 km você tem que dar o seu melhor para puxar a prova. Sim. É interessante. Para melhorar o tempo técnico, né? Exatamente. E para fazer o pessoal que vai correr aquele percurso correr mais, né? Sim. Eu acho interessante isso, né? Agora sim, voltando lá, sobre a questão do atleta, né? Só fazendo a correção, voltando à questão do atleta que... Da formação do atleta. Da formação, e também que a gente não faz campeão. Também tem um detalhe que eu quero chamar atenção para os organizadores, né? Gente, as provas, as inscrições estão alta demais. O povo não aguenta, gente. São Silvestre, eu tava com vontade de correr São Silvestre, mas é R$230. Gente, é demais. Nossa, né? Cara? Não, tem prova de R$400. Prova que você vai se inscrever é R$400. Então é muito. Aí o pessoal fala assim, mas é que ficou tudo caro, camiseta caro, inscrição, os lanchinhos caro. Eu entendo, mas aí quem organiza vai atrás do patrocínio, vai atrás de, né, e faz com que os atletas eles paguem menos. Bom, década de 90. Sim. Falando dentro desse tema, década de 90. Eu já corria. Já corria. Já corria. Já era assíduo. Né? Inclusive, vou até te dar uma dica. Tem um atleta que era campeão da década de 90, o nome dele é João Lins. João Lins. Ele é lenda. Até hoje. Sim, ele é lenda. Conheço o João Lins. E o sonho de todo mundo era competir com o João Lins. Amador até hoje, mas lenda o homem. E na década de 90, todas as provas, a gente pagava uma inscriçãozinha, pessoal, muito pequenininha. Tipo, era uma coisa irrelevante a inscrição. Sim. E o campeão, ele ganhava o troféu. Quem chegava na frente, os 5 primeiros, os 3 primeiros, ganhava o troféu e uma quantidade em dinheiro. Sim, a bolsa, né? A bolsa. Tem que ter a bolsa, senão fica difícil, né? Ganhava aquela quantidade em dinheiro, sabe? Aquele checão, mas mostrava, era muito gostoso, né? Era legal, né? Hoje não tem isso. Hoje você ganha um troféu o mais ruim possível. Teve uma prova aí que eu fui, por isso que eu parei. Eu só participo de uma só no ano e pronto. Teve uma prova que eu fui e fui em segundo lugar também. E aí não vou dizer aonde é a prova, que senão o objetivo não é queimar o lugar, né? O objetivo é falar do acontecimento. E me deram o troféu, rapaz. Me deram o troféu e fui tirar foto. Quando eu peguei o troféu aqui, o troféu era tão ruim que ele saiu a parte de baixo, ele caiu. Ai, meu Deus. Então, hoje as provas, a grande maioria está nesse nível. E isso não parou, continua. Tem troféu que a gente ganha, eu tenho medalha em casa lá que eu ganhei, que eu não tenho nem coragem de deixar ela pendurada na parede. E tão feia que ela é. Aí já é outro espaço, né? Que já não tem muito a ver com o atleta, tem a ver mais com a organização. Exatamente. Sim. E o que nós somos muito defasados, o país é bem defasado nisso, né? Nós somos muito mal organizados, né? Então, nós não investimos. Se você vai fazer uma prova no Peru, lá tem exatamente tudo certinho. Se você vai fazer na Argentina, a mesma coisa. Se for fazer nos países ricos aí, então nem se fala. Mas aqui não. Aqui nós fazemos tudo meia boca, né? Tudo não tem aquela... Eu acho assim, que você tem que ter uma premiação, você tem que dar os louros para esse cara, até para valorizar. Eu fui muito tempo organizador da prova do Paulinho. Ah, que legal. Sim. E a gente falava isso, você tem que valorizar, tanto quanto o rádio, quanto TV, ou qualquer coisa que você for fazer, você tem que valorizar a marca. Você tem que criar a marca. Se você não cria a marca, não tem com que você faça gerar dinheiro. É verdade. Então, eu estava falando dos campeão, porque a gente não faz campeão, por o seguinte, primeiro a gente precisa fazer a base. E a base, pessoal, não começa no atleta, começa em quem organiza lá o negócio, começa ali, o pessoal vai organizando, né? E aí vai incentivando o atleta vai treinando, né? Sim. Por exemplo, um atleta hoje vai começar hoje. Qual vai ser a inspiração dele? Hoje está difícil, né? Pós-pandemia aí ficou difícil demais. Né? Por exemplo, você aí que está assistindo, você vai correr uma prova. Que prova você escolheria hoje para correr? São Silvestre é 230 pau. Mas você acha ainda que tá difícil arrumar os R$230 para São Silvestre?
Por uma inscrição, Sim. eu acho, sinceramente, eu acho um absurdo. R$230 uma inscrição, porque a São Silvestre, ela tem milhões da Caixa Econômica, ela tem milhões da tem um patrocínio tem, fantástico. ela tem milhões da Globo, ela tem milhões aí de tantas outras empresas, e aí vai tirar o dinheirinho do atleta, que na grande maioria, a grande massa, os que querem ser mesmo, a grande massa são pessoas simples, pobres, humildes, que não tem, né? Claro que 230, eu estou dizendo aqui, para muitas pessoas isso aí não é nada, mas é uma meia dúzia de gente. Mas para um atleta precisa ter, né? Hoje em dia, para você ser um atleta, eu digo assim, de baixo desempenho, não de alto desempenho, né? Mas um atleta de baixo desempenho, você tem que ter uma academia, você tem que ter uma alimentação, etc e tal, não é? Não é uma coisa, vamos dizer assim, barata, né? Não. Mesmo para jogar bola, tá difícil também, né? Tá difícil. Né? Porque você vai aí, você vê todo o investimento que você tem que ter, né? Que é o famoso patrocínio, né? Exatamente. Então, na década de 90, tinha muito atleta bom no Brasil. Muito. Sim. Muito. A partir dos clubes, né? Sabe como que eu treinava? Eu fazia naquela época, 32 minutos, 10 km. 32 naquela época. Sabe o que eu era considerado? Sim. Na linguagem de corredor, pangaré, cavalo pangaré, que não anda. Hoje, o cara que faz 32 minutos, ele é campeão. Ele ganha muito prova por aí. Sim. Se ele fizer 32, ele tá ótimo. Na década de 90, quem fizesse 32 era ninguém. Assim, em termos de atleta, né? Era fraco quem fizesse 32. Então hoje a molecada faz 32 e comemora. E que circuito qual o circuito que você correu? Quais as corridas aqui de São Paulo? Eu corri em São Paulo, a maioria é tudo de São Paulo, né? Gonzaguinha, Prova de Reis, a maioria das provas que dava acesso a São Silvestre, que você vai pegando a pontuação para sair no pelotão de elite. Então eu corria normalmente essas provas, né? Então, aí o que eu quero dizer... Então você já queria ter já queria ter um profissionalismo aí, porque você já estava mirando... Eu procurei isso a vida inteira, mas naquele tempo, hoje já caiu um pouco o rendimento do pessoal, mas o rendimento lá era alto. É aí que vem. Não tinha patrocínio. Sim, entendi. Sabe como que a gente corria naquela época? Que chute. Nossa. Ou descalço. Eu corri muitas vezes descalço. Hoje o pessoal tem aqueles tênis caríssimos, tem tênis aí de 2, 3 mil, tem nutricionista. E associação de atletismo? Você nunca chegou a fazer parte dos grupos, não? Fiz parte da Funilense. Funilense é uma das equipes mais fortes em São Caetano. É uma das que mais formam. Exatamente. Inclusive o Marilson saiu de lá. Sim. Inclusive David Kirioshi, também do Quênia, saiu de lá. Eu não queria falar do Maílson, mas o Maílson já era um atemporão, né? Ele já não era mais o atleta que... Ele já está enfurado a bolha, já queria se aposentar, aí ganhou a São Silvestre. Por milagre de Deus por trabalho dele, ele chegou no fim, né? Ele chegou. E aí, como é que... Ele já era... É uma história à parte. Mas assim, a formação, voltando lá para as associações e para... Vamos lá. Essa coisa não te motivou mais, não te chamou, não te deu mais condições, por exemplo, de arrumar um patrocínio ou de estar dentro de um grupo? Porque a gente sabe que muitos, aparece o nome do Maílson, mas ele fazia parte de um grupo, né? Que tinha pelo menos mais 8 pessoas dentro ali. Você nunca chegou a fazer parte dessas... Fiz parte da Fluminense. Só que na década de 90... O futebol brasileiro também estava uma alta estrondosa, né? Inclusive foi campeão da Copa do Mundo em 1994. Sim. Então, o que acontece? O foco naquela época, o foco bem grande, era o futebol. Então, o empresário, as grandes empresas, não dava muita ênfase aqui no Brasil, né? Muita ênfase ao atletismo, muita ênfase a outros esportes. Era focado no futebol. Mas você não acha que esse é um discurso que não cabe mais? Por exemplo, assim, ele já não cabia em 90, porque o que vocês queriam era quebrar a bolha da mídia, da comunicação, então vocês passaram sim a ter uma grande emissora
patrocinando, o que já é uma coisa fantástica. Claro, e aí veio a maior de todas, que é a Globo, que entrou, só que a Globo trouxe aí a internalização da São Silvestre maior ainda. Com o que certeza. foi legal, porque também trouxe a Copa São Paulo, né? A Taça São Paulo lá, que era a corrida do aniversário de São Paulo. Você não acha que era mais a formação mesmo, lá na base, de você ter, por exemplo, um grande clube, ou ter, não sei, uma secretaria de esporte que investisse nesses pequenos atletas para eles começassem a quebrar as bolhas e chegassem até o... Não sei se a gente pode dizer profissional, porque a maioria é amador mesmo, né? Não, agora você falou um negócio interessante. A Secretaria de Esporte, né? As secretarias dá esse apoio. Eu acho que seria... Sim, eu tô contigo nisso. Eu acho que se as secretarias dessem esse apoio, colocasse lá na sua grade, vai ter esse esporte, vou arrumar um profissional para essa área, aí poderia crescer mais, né? Sim. Porque o que acontece, Noel, o que acontece? Veja bem, eu sou professor de educação física, acabei de me formar. Aí, vamos falar da década de 90 e agora também. Aí acabei de me formar, eu vou me especializar. A grande maioria vai se especializar em futebol e outras coisas. Eles não querem o atletismo. Sim, então falta isso também na base, né? Eu acho que a questão da secretaria, da política, que envolve aí o esporte, deveria colocar isso também, né, como prioridade, né? Não só... Por exemplo, aqui na cidade, cadê o atletismo? Mas tem o futebol. Eu entendo. Eu até concordo com isso, mas eu acho que falta, não é o atleta, falta aí a organização, né? Você não tem administradores desta área, você não tem gente voltada para essa área. É verdade. E eu acho até que pouco falta o campeão, porque nós temos talento, e você já notou. Tem. O Maílson mesmo é uma prova, mesmo atemporal. Tem moleque bom hoje. Nossa, temos sim. Agora, o que acontece é que muitas vezes a gente não consegue furar essa bolha. E não é apenas no esporte. Por exemplo, você faz parte agora, você é um comunicador, você tem lá o teu canal no YouTube, você nota as dificuldades, embora ele seja democrático, mas para você quebrar a bolha dos grandes, você passar dos 5 mil tal, lá, inscritos, etc e tal, é um desafio danado, né? Com certeza. E você tem que investir. Muito mais investir no profissional que você é, na administração do seu canal, do que propriamente na criatividade que você joga na frente, embora isso seja fundamental também. Mas lá no atleta, lá é mais necessário você ter alguém do teu lado, porque você não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ah, né? sim, com certeza. Não, precisa mesmo. É uma parceria, né? Precisa que ninguém consegue chegar só, né? Precisa ter... Sim. Um apoio. E as histórias dos clubes, por isso que eu gosto muito aqui de Rio Grande da pegada do Rio, né? Isso. Que é um grupo de pessoas. Pessoal, eu estou lá na pegada, hein? Nossa, eu acho muito interessante isso. Porque eles conseguem... E ali dentro você vai vendo quem tem perspectiva. E se você consegue administrar isso, e aí já é gerência, infelizmente é gerência, né? Eu acho que nós pecamos muito mais no sentido de gerência, do que no atleta ou na formação do atleta, né? Noel, quer ver uma coisa? Essa questão da Secretaria de Esporte ajudar aí, assim, toda a região. Você vai nos campos de futebol hoje, os campos que estão saindo hoje, estão saindo sem pista de atletismo. Quer dizer, tá focado só no futebol. Essa semana nós fomos fazer um jogo e eu fiquei pasmo. Campo lindo. Fomos lá fazer uma transmissão do futebol em São Bernardo. Campo lindo. Uhum. Tem tudo, menos a pista de atletismo. É porque aí desvinculou, né? Antes era desportos. Hoje não, hoje desvinculou. Cada esporte vai assumindo sua ponta aí. E é exatamente isso que eu falo pra você. Porque na hora de buscar um patrocínio, ou na hora de buscar um atrativo, um ganho econômico, você precisa ter o que mostrar. Você não pode mostrar o futebol para investir nas outras categorias. Hoje já não pode mais isso. Você tem que mostrar aquilo lá, o que é. E para quebrar essa bolha, só a organização mesmo. Você não concorda? Concordo. Não, é a organização, vem da organização. Mas eu acho que aqui no Brasil, nesse momento, principalmente em algumas regiões, como por exemplo Rio Grande da Serra, né? Vamos colocar a nossa cidade, né? Eu acho que os campos deveriam ter a pista ainda de atletismo. Eu acho que não deveria desvincular ainda. Por quê? Porque, na minha opinião, esses dois esportes, se andassem junto,
né? Eu acho que seria melhor para todo mundo, né? Eu acho que é um erro desvincular, assim, tirar a pista. Não, aqui vai ser só campo, não vai ter pista de atletismo. Não, deixa a pista. São Bernardo, esse mês agora, São Bernardo lança o Parque Linear, que é um modal totalmente aqui sul-americano, os parques lineares. E tô fazendo caminhada agora, e eu vou lá e eu encontro gente correndo. O cara tá lá. Então, se saiu do campo, existem os parques. Não só aqui, como em Ribeirão, Ouro Fino tem também, Suzano já tem. Então você veja bem, o espaço para que esse atleta se desenvolva já tem. O que não tem na realidade é a organização desse espaço, né? Mas vamos lá, para um atleta que quer iniciar, que é o atleta que está iniciando e quer atingir altos objetivos, esses parques não é o suficiente. A gente precisa da pista. O atleta que está me ouvindo sabe o que eu estou falando. A gente precisa da pista, que a pista ela tem a cronometragem certa, né, uns 400 metros. Ela é totalmente plana, sem acline, sem decline. E o atleta precisa desse espaço. Mesmo o atleta de rua, se ele treinar só em rua ou só em parque, ele não vai chegar. Não vai chegar nunca. Ele precisa da pista para fazer os treinos de tiro, os treinos de intervalado. E precisa da rua também, para ele poder fazer os acline, os decline, né? Sim, em parque, nos dias atuais, né? Você tem que pegar um horário bem legal. Não aconselho muito, porque hoje o pessoal eles andam com os cachorros nos parques. Entendi. Né? Os cachorros... Esse atropelo aí, né? Pois anda com os cachorros, não respeita o atleta, né? Você está ali correndo, o pessoal não respeita, eles passam na frente. Se vem alguém de bicicleta, passa na frente, não está nem aí. E num parque você não consegue fazer, por exemplo, treino de tiro. Como é que você vai fazer num parque? Não dá, você vai atropelar uma criança, atropelar um cachorro, ou um cachorro vai te morder. Né? Então precisa da pista. Vamos lá. E aí você sentiu essa necessidade de ter um canal para falar sobre atletismo. Sim. Não é? Isso. Como é que foi essa experiência, entrar para o YouTube, criar um conceito, criar um conteúdo? Como é que foi isso para o Marcão da gente? Eu gostei muito. Para mim foi bom. Fico feliz, né, de falar. Hoje eu falo do futebol também, pessoal, mas eu fiquei muito feliz que eu consegui. Porque eu sou assim, eu gosto de. Eu não me influencia, as coisas não me influenciam, não tem jeito. Eu tenho minha opinião, eu tenho meu padrão, nada me influencia, né? Então eu gostei porque eu pude ajudar bastante atleta, né? Que, por exemplo, um mito que tinha muito. Sim. O pessoal que treina acha que era difícil encontrar um professor de educação física. Mas é difícil encontrar um professor para me treinar, aquela coisa. Sempre perguntava para mim. Aí o que eu fiz? Vou fazer entrevista com um professor de educação física. Sim, eu assisti alguns, achei interessantíssimo. Aí o que acontece? Eu pude mostrar para o pessoal que não é difícil. Sim. Né? É fácil, é só querer. Por exemplo, pessoas que não conhecem as equipes, né? Mas aqui na região não tem equipe. Aqui tem um monte de equipe na região. Tem bastante. Tem a Pegada do Rio, tem os Caveiras, tem a equipe da Torre, tem muita equipe. Só que às vezes o atleta não sabe. Então o canal trouxe Entendi. essa visão, né? Começou a mostrar, né? E às vezes tem aquela pessoa que é retraída, né? Retraída assim, não gosta de estar em equipe e também não gosta de tirar suas dúvidas. Eu tinha muito problema assim, a pessoa perguntava para mim: Marcão, posso correr todo dia? Pode, depende da intensidade. Marcão, eu tenho que fazer tiro de quanto? Quanto tempo eu vou levar para chegar? Né? Fazia muito essas perguntas. Como eu não sou professor de educação física, eu comecei a trazer essas perguntas para os professores. Entendi. E aí o canal começou a crescer, graças a Deus. A gente continua nessa linha. Então, se o cara tinha essa necessidade, você já supriu essa necessidade. Criou vários ou alguns atletas. Como é que foi essa relação? Como é que você viu essa relação com o seu inscrito, com a pessoa que te assistia? Então, uma das coisas que me deixa feliz é isso. Pessoas que nunca correram na vida, né? Eu tenho muita gente lá, tanto no site, tanto no WhatsApp da rádio, manda, também nos comentários no canal, pessoas que nunca tinha corrido, nunca tinha participado. Eu assisti a entrevista com o professor tal, eu gostei muito, e eu comecei a correr, tá dando certo, né? Tinha atleta que já corria há muito tempo e não tinha resultados.
E aí perguntou, mas por que eu não tenho resultado? Como que você treina? Eu treino assim, você está treinando errado. Então fala para mim como que eu tenho que treinar. Eu não, eu vou te indicar o profissional. Aí indicava o profissional, inclusive o professor Marcelo Vasconcelos, lá da China. Aí eu indiquei ele e a pessoa já está ganhando tudo quanto é prova aí, quer dizer, está treinando certo. Então estava faltando um canal, alguma coisa que desse essa orientação. Essa informação. Essa informação. Eu sabia de tudo isso, mas eu não sou um profissional, eu tenho que, dessa área, né? Eu tenho que passar para quem realmente sabe fazer. Bacana. Aí um belo dia você encontrou um doido chamado de Ramon, e aí começou a narrar futebol também. Como é que foi isso aí? Não, é interessante que eu via o carro passando, a voz da várzea. A voz da várzea. Quem é esse cara? E eu via passando direto. Aí um dia eu passei em frente da padaria lá, Nova Rio Grande. Ele estava fazendo um trabalho lá, né, falando e tal. Aí eu passei lá e falei para ele, amigão, dá uma força para mim, eu tenho uma rádio, eu tenho um canal no YouTube, né, dá uma força para mim, se inscreve lá no meu canal e tal. Aí ele já falou no microfone lá mesmo, o canal Marcão da gente, então se inscreve aí. Esse é o de Ramon. Ele já foi falando assim e tal. E ele se inscreveu no canal e tal, e aí depois a gente começamos a conversar, né? Viramos amigos, né? Começamos a conversar e aí surgiu a ideia de fazer o futebol, né? Aí um dia eu fui lá na padaria, ele falou pra mim assim, nós estávamos conversando, entramos no assunto de futebol, eu falei pra ele, eu já fiz futebol no interior de São Paulo, eu já fiz lá também. Já fiz futebol no interior de São Paulo, já narrei, ele, você narra? Eu falei, narra um pouco. Ele, então narra aí, mandou eu narrar lá, me perdi todo lá, porque assim... Não deu nem tempo de preparo, me perdi todo lá. Entendi. Aí ele fez eu passar mal vergonha, mas tudo bem. Tudo certo, né? Tudo certo. E daí em diante nós aí vocês criaram essa parceria. E estamos agora fazendo futebol em toda a região. E começa... Eu não cheguei a perguntar, mas você está em Rio Grande da Serra há quanto tempo? Eu sou novo aqui. Eu estou aqui há 2 anos. Há 2 anos? 2 anos. Mal chegou então, né? Mal cheguei. E já chegou agarrando de Ramon aí, danos tudo, né? Tá vendo, né? Aí o que acontece? Deu certo, né? Casamos, porque a parte de comunicação, narração, ele segura bem, né? Sim. E eu seguro as partes técnicas, né? Sem o narrador, não dá nada. E sem o técnico também... não sai nada, então um precisa do outro. Sim, é um complemento, né? Precisa do outro. E como tem sido essa experiência aí? Vocês estão narrando há 1 ano? Não, nós não tem 1 ano ainda. Né? Não? Não, ainda não. Tem alguns meses. Tem crescido bastante, nós crescemos bastante, graças a Deus. Temos algumas propostas interessantes, estamos estudando, né? Nesse período o canal também cresceu bastante, o canal monetizou, né? O canal nosso é um canal monetizado. Eu falo nossa porque não é meu, é de todo mundo, né? Porque quem assiste tem as informações, né? Tá certo. Não é verdade? E eu sou um administrador do canal, mas já democratizou o negócio. É do povo, né? E a gente não tem só um segmento de esporte no canal, o esporte que chamar a gente coloca, a gente passa a informação, né? É muito bom. Temos projetos aqui para a cidade, né? Projetos bons. E como é que é o profissionalismo dentro agora dessa nova realidade, dentro do YouTube, das redes? Já está entendendo bem as redes, como funciona, como é que funciona o canal? Então, o YouTube eu posso dizer que, vamos dizer assim, eu não vou dizer que sou um expert no YouTube porque não existe isso, né? Sempre tem novidades, o YouTube sempre traz. Sempre se renovando, né? Sempre se renovando. O que eu posso dizer é que no YouTube eu tô atualizado, vamos dizer assim que eu tô atualizado, né? Agora, nas redes sociais sempre tem coisa nova, né? Então o que eu posso dizer é que eu sou um aprendiz, eu tô aprendendo. Bacana. Isso é a vida, né? É a vida, eu tô aprendendo. Aprendo um pouquinho ali com o Noel, aprendo um pouquinho ali com o de Ramon, aprendo um pouquinho ali com um amigo, com outro amigo, e a gente vai acrescentando os conhecimentos, né? E vai fazendo, e vai tendo um profissionalismo maior. Um profissionalismo. Essa questão do profissionalismo é uma coisa um pouco pegajosa, né? Porque você precisa mesmo estudar não só a questão. Exatamente. Você precisa estudar aquilo que você está fazendo para você. Até o de Ramon teve aqui e falou que, né, ele viu os outros narrando, ele quis estudar para aprender também. Então a gente nota que na vida a gente tem que morrer aprendendo. Aprender, exatamente. E aí, a grande dificuldade da maioria dos canais é exatamente isso, é a monetização, não é?
Como é que você tem lidado com essa questão? Quais os espaços que você está enfrentando para chegar a isso? Então, eu aprendi muito cedo no YouTube, né? Eu sei que não é pra gente falar de YouTube, né? É pra falar de mim aqui, mas só fazer um parênteses aqui. No início, eu entendia que no YouTube era mais difícil alcançar os inscritos. Sim. Não é, pessoal. O mais difícil é as 4.000 horas. Esse é o mais difícil, sem dúvida, né? E aí o que acontece eu foquei muito... Mas mesmo para você que faz eventos longos assim, o futebol tem 90 minutos, né? Então, mas a pessoa vem, fica 30 segundos, assiste, sai, depois fica 15 segundos, sai. Isso não é bom. O que é bom é a pessoa ficar ali, pelo menos um vídeo de 1 hora, a pessoa ficar ali pelo menos ali uns 30% desse tempo assistindo. A pessoa entra, sai, isso aí dá... Como diz os jovens, dá ruim pro canal. Não dá ruim. Dá ruim. Então é muito difícil, né? Hoje sim, esses dias aí atingi o dobro, né, das 4.000 horas. Né? Eu sempre consigo o dobro. Né? Sempre em 2, 3 meses eu consigo o dobro, sempre. Sim. Então eu tô sempre batendo, porque hoje já ficou mais fácil para mim. Mas no início foi muito difícil lidar com isso, né? Até entender o algoritmo, entender como é que funciona. Então ficou mais difícil. Hoje eu posso dizer que eu sou mais profissional, entendo mais sobre o assunto, sei aonde colocar o vídeo, sei o que tirar. Às vezes uma edição que a gente faz é uma edição que a gente fala, vou tirar isso aqui, mas aquilo ali se a gente tira. Aí se eu tivesse deixado, tinha dado mais certo. Entendi. Né? E a gente aprende também. Não existe vídeo ruim, não existe vídeo bom. Às vezes você posta um vídeo ruim demais, aquele vídeo estoura. E você posta um vídeo bom com todas as edições, com tudo, e não dá nada. Então, é um algoritmo complicado de você entender. Tem algumas coisinhas aí, umas nuances que a gente tem que entender mesmo. Né? Mas a gente está estudando, estamos estudando bastante, né? Estudo todos os dias, sempre sai novidade. Você também tem uma rádio? Tem a Rádio Império FM. Rádio Império FM. Rádio Império FM. É voltada para o público gospel ou não? Não, ela eu alugo o espaço, né? Eu alugo espaço para um programa evangélico, né? A pessoa compra o espaço, então faz lá o seu horário. E além disso, eu faço também os meus programas normais, né? Programa musical. Ah, tá. E toca de tudo lá? Toco de tudo. Sem nenhum problema. Deu audiência, a gente toca. É aquele negócio, né? No início o pessoal falava para mim assim, por que você não pega um segmento só? Vai num segmento. Não. Eu sou o locutor da rádio, sou locutor, gosto da cultura, mas também eu tenho que pensar do lado financeiro, também sou empresário, né? Sim. Então, o que eu tenho que fazer? Eu sou um produto, eu tenho que vender o produto. Mas não é mais fácil você vender para as bolhas? Você entende o significado de bolhas, né? Porque a gente tem vários segmentos e você vende para aquele tipo de segmento. E você não acha que é mais... E isso é um nicho. Hoje em dia eles falam de bolha, mas é um nicho mesmo. Sim. E aí você não acha que é mais fácil você direcionar para um tipo de bolha lá que você queira, que você acha que seja interessante, que você saiba trabalhar mais para aquilo? Rádio não. Eu não acho. Rádio não. Talvez um canal no YouTube ou no Facebook ou qualquer outro meio, sim. Mas rádio não. Por que rádio não? Porque isso, na minha concepção, eu já tentei fazer isso. Já tentei. Tive que pagar para manter a rádio do bolso. Depois que eu parei de fazer isso, eu não pago mais do bolso, né? As próprias pessoas que chegam pagam, né? E a minha audiência, eu olhava no meu painel durante as transmissões, era só um segmento. Era baixa a audiência. Hoje eu tenho uma audiência, não é alta ainda não, viu, pessoal? Mas é uma audiência já melhor, né? Eu não conseguia sobreviver antes. Hoje eu posso dizer que dá pra ir pagar uma continha ou outra, dá. Mas você não faz a ligação entre canal e rádio? Não tem uma... Não, eu faço diferente. Quando é um assunto interessante, por exemplo, eu tenho um programa jornalístico que eu gosto de fazer. Tem as minhas programetes lá, eu ponho o programa jornalístico. Aí dentro desse programa jornalístico, por exemplo, eu vou entrevistar o Noel, professor de educação física, isso é informação. Aí eu faço simultâneo, rádio e canal. Que eu faço a live, eu faço ao vivo, né? Então eu faço simultâneo, rádio e canal. Entendi. Porque aí cola. Mas aí quem está ouvindo a rádio continua ouvindo as informações que está passando, né?
E o canal é o pessoal que está chegando, mas eu não faço essa ligação, eu desvinculo, né? Mas sempre eu vou falando, pessoal, ouve a rádio e tal, sempre eu vou dizendo. Músico, atleta, apresentador, quem mais? Tem mais alguma coisa no currículo aí pra gente acrescentar? Não, é só isso mesmo, a gente vai tocando a vida assim, né? E são coisas assim, eu falo sempre pra minha esposa, né? Eu gosto de falar isso, né? A gente tem que gostar do que a gente faz, tem que ser feliz no que a gente faz, né? Sim, com certeza. Por exemplo, a minha área é uma área que a gente sai muito, leva o computador para lá, leva para cá e quebra muito o computador, precisa de mudar. Então, o que eu fiz? Eu achei a necessidade de aprender. Então, hoje eu faço hardware. Para aprender para mim mesmo. Para mim, quebrou, eu mesmo vou lá, conserto. Hoje eu faço isso já, né? Então quer dizer que você é um autodidata. A gente tem que né? Edita o vídeo, o pessoal aí que fez lá o seu vídeo, tem muita gente que faz lá os seus vídeos e tem, assim, aquela preguiça, eu gosto de fazer, mas não gosto de editar, eu não gosto de fazer thumbnail, eu não gosto disso, que isso é muito difícil. Sei como que é. Manda pra mim que eu faço, eu tenho prazer de fazer e ainda ganho um dinheirinho. Bacana, né? Bacana. Eu te ouvindo assim, eu lembro quando eu estava fazendo faculdade, a gente fazia era isso, para pagar a faculdade tinha que fazer, nossa, fiz muitos trabalhos aí, muitas coisas assim para terceiros, né? Naquela época tinha o pool das faculdades e a gente fazia muito trabalho de pós-formação de curso, muita coisa assim que a gente legal. fez. Mas normal, cara. Cara, foi fantástico conversar com você. Eu que agradeço. Estamos estourando quase a bolha aqui, mas eu tô abrindo espaço para você fazer as suas considerações finais aí. Pessoal, agradecer aí o meu amigo Noel, gente boa, né? Acompanha o Marcão da gente no YouTube, né? Meu parceiro aí, o Di Ramon, gente boa demais, rapaz. Pensa, né? Hoje ele demorou um pouquinho para chegar aqui, porque o Di Ramon ele atrasou um pouquinho, viu? Não ia falar outra coisa, não ia falar, deixa quieto. E vou pedir aí pro pessoal que tá me ouvindo aí, pessoal, se inscreva no canal aqui, tá bom? Não sei se ele vai colocar aqui, se inscreva aqui no canal, dá força aí pro Noel, ajude também ele aí nessa questão. Tá numa campanha isso? A campanha 1000 inscritos. 1000 inscritos, tomei lá. Pronto. Então vamos ajudar ele a chegar aí nos 1000 inscritos. Mas fala das suas mídias também aí, a rádio. Sim, e estamos com a Rádio Império FM, né? Você pode ouvir aí a Rádio Império FM, ouvir o programa musical, né? A nossa grade é de manhã, pela manhã nós temos aí o programa jornalístico, né? Até as 9, depois das 9 é o programa evangélico, e depois o programa evangélico é um programa administrado, feito pelos próprios administradores deles, né? Eu não influencio, tá bom? Eles pagam horário. E depois do programa evangélico, aí vem o programa musical, vem o programa Marcão da Gente, que é o programa musical, né? E segue a programação com Fabiano Farias, enfim, segue uma programação ampla. Aí tem um canal no YouTube e a página do Facebook. Página do Facebook é a página Marcão da Gente. Vamos chegar lá, ajuda a gente aí a apoiar o esporte. Valeu, Marcão. Obrigado. Valeu. Curta dando seu like, compartilha para os seus amigos, se inscreva no canal, acione o sininho para novos vídeos.
Curta dando seu like, compartilha para os seus amigos, se inscreva no canal, acione o sininho para novos vídeos.